Olá, sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Salles, vou continuar no nosso estudo aí. Ative o sininho para você receber todas as nossas aulas que a gente está produzindo aqui. Se inscreva no nosso canal. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre o MDC, que é o máximo divisor comum. Olha só, MDC significa máximo divisor comum, o herói das divisões exatas. Será por que o MDC é esse herói, hein? Acompanha comigo. O desafio dessa aula vai ser compreender e calcular o MDC entre dois ou mais números, tá? Então funciona assim, ó. O MDC, que é o máximo divisor comum entre dois números, você pode calcular o MDC entre dois ou mais números, tá? É o maior número que divide todos eles sem deixar resto. Por exemplo, o MDC de 12 e 18 é o maior número que divide tanto o 12 quanto o 18. Então você encontra os divisores de cada um deles e verifica qual é o maior que divide os dois ao mesmo tempo. Ou seja, divide tanto um quanto o outro. Vou te dar exemplos aqui, ó. Quais são os divisores, por exemplo, de 12? Os divisores de 12 são todos aqueles números que dividem o número 12 sem deixar nenhum resto, né? Então, você pode dividir 12 por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e por 12. Esses são os divisores de 12. Quais são os divisores de 18? E aí o mesmo procedimento. Quais números que dá para dividir, que dividem o 18, né? Você sabe que 18 divide por 1, divide por 2, por 3, por 6, por 9 e por 18. Depois que você encontrou os divisores, a pergunta que a gente faz é: quais são os divisores comuns? Quando eu falo comuns, é aqueles que repetem tanto nos divisores do 12 quanto nos divisores do 18. E aí, se você observar, vai repetir lá o 1, o 2, o 3 e o 6. E aí, nesses aí que são os comuns, você olha o maior. Qual que é o maior? O 6, né? Então, o MDC, que é o máximo divisor comum de 12 e 18, é o número 6. Esse é um método que você pode utilizar para encontrar o máximo divisor comum, tá? Porém, se forem muitos números, ou se forem uns números muito grandes, esse método não é tão legal. Você pode usar a fatoração em números primos, que eu já mostrei aqui no nosso canal. Olha só, utilizando a fatoração em números primos. Qual é o máximo divisor de 45, 60 e 90? Você coloca eles aí, ó, 45, 60 e 90, e faz a fatoração, que é uma divisão em que você só usa números primos. Então, vou começar com o 2. 45, você sabe que não divide por 2, então desce ele. 60 dividido por 2 dá 30, coloca o resultado embaixo do 60. 90 dividido por 2, 45. Tá aí a resposta. Como ainda tem número par, a gente continua dividindo por 2, tá? 45 não divide por 2, você desce. 30 dividido por 2 é 15, coloca embaixo. 45 não divide por 2, você desce. Observe que agora não tem mais números pares. Então a gente vai para o próximo primo, que é 3. Então nós vamos dividir por 3 agora. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5. 45 dividido por 3 dá 15. E a gente continua com 3, que ainda dá para dividir. 15 dividido por 3 dá 5. 5 não divide por 3, então você desce ele. E 15 dividido por 3 dá 5. Observe ali agora que não dá para dividir por 3 mais. Então a gente passa para o próximo primo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Dividido por 5 dá 1. Dividido por 5 dá 1. Chegou em 1, sempre que o final aparecer todo 1, encerrou a fatoração, tá? Agora isso aqui é diferente do mínimo múltiplo comum. Aqui é o máximo divisor comum. Então você não vai multiplicar todos os números. O que você vai fazer agora é olhar onde o número ali, ó, primo, dividiu os 3 ao mesmo tempo. E se você observar, não foram todos que dividiram os 3 ao mesmo tempo. Aqui, ó, no 45, 15 e 45, dividiu os 3 ao mesmo tempo. E aqui, ó, no 5, também dividiu os 3 ao mesmo tempo. Então, o máximo divisor comum vai ser a multiplicação desses dois. No caso, ali vai ser o 3 e o 5. Então, é 3 vezes 5. E 3 vezes 5
é 15. Então, significa que o maior número que divide esses três ao mesmo tempo é o 15. O 15 é o máximo divisor comum. Esse é o método chamado de fatoração em números primos, tá? Então, ó, o MDC de 45, 60 e 90 é igual a 15. Fácil, né? Um probleminha aqui para a gente utilizar. Imagine que vocês têm 16 balas de morango e 24 balas de chocolate e querem dividi-las em saquinhos, de modo que cada saquinho tenha o mesmo número de balas de cada sabor e que não sobrem balas. Qual é o maior número de saquinhos que a gente pode fazer? É a mesma história, você tem que encontrar o máximo divisor comum. Nesse caso, vai ser entre 16 e 24. Né? E aí, ó, vamos fazer a fatoração. Por 2 dá 8, 24 por 2 dá 12, por 2, 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Agora, 2 por 2 dá 1, 3 não divide, se desce. E agora 3, 1 já encerrou, né? E aí você passa para o próximo, 3 dividido por 3 dá 1. Agora você tem que olhar onde que o divisor ali, ó, dividiu os dois ao mesmo tempo. Você vai ver que aqui deu para dividir os dois, aqui também dividiu os dois, aqui também dividiu os dois. O de baixo não dividiu os dois, e nem o outro dividiu os dois. Então a multiplicação você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 8, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o máximo divisor comum de 16 e 24. Quer dizer que é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Se é 8, significa que a gente consegue, então, fazer 8 saquinhos. E em cada saquinho vão 2 balas de morango e 3 balas de chocolate. E não vai sobrar nenhuma. E todos eles vão ter a mesma quantidade. Legal, né? Era só isso. Vamos revisar o que a gente aprendeu? Nessa aula a gente aprendeu como calcular e utilizar o MDC de 2 ou mais números naturais. Muito fácil, né? Por hoje é só. A gente se vê em uma outra aula. Assine aí, ó, ative o sininho para você receber as notificações e se inscreva no nosso canal. A gente se vê em outro momento. Tchau.